Landim dá o veredito sobre situação de Bruno Henrique no Flamengo. Flamengo dá contragolpe por contratação de De La Cruz. Como assim, Pedrão? E jogador pode estar de saída do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e o Brasil, hein, rapaz? Mas eu vou te contar, hein, rapaz, essa seleção brasileira é ruim pra caramba. Cada jogador aí que eu nunca nem vi com a camisa da seleção, rapaz, tomou um baile do Uruguai, tomou um vareio do Uruguai. E aí, né? E aí eu me incluo nisso também, né? Que eu não posso ser hipócrita aqui. O Brasil ganhava de todo mundo nas eliminatórias. A gente já começa a perceber por que ganhava de todo mundo nas eliminatórias. É claro que tinha o Tite ali como técnico. Porque com Dunga tava perdendo tudo. Aí chegou o Tite em 16. Pra vocês terem ideia, Pedrão tá falando do Tite só porque agora ele é técnico do Flamengo. É claro, pô. O cara quer porque ele é técnico do Flamengo. Se fosse técnico do Vasco, não tava falando. Porque ele é técnico do Flamengo. Fala do Flamengo aqui, né? E aí, galera, o negócio é o seguinte. O Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatória com o Tite. Nunca! Com o Fernando Diniz já empatou com a Venezuela e perdeu pro Uruguai. Então você começa a ver que, apesar das derrotas na Copa do Mundo, tinha um trabalho do Tite ali. E que não tem com o Fernando Diniz. Ah, mas são 4 jogos. Ah, mas ele tem a seleção brasileira nas mãos e tá protagonizando um verdadeiro fracasso. O Brasil não perdia do Uruguai por 2 gols de diferença há 40 anos. Você tem noção do negócio desse nas eliminatórias sul-americanas? Uma vergonha do Brasil, rapaz. Olha, espero que o Diniz tenha esse mesmo desempenho no dia 4 de novembro, na final da Copa Libertadores da América. E aí, rapaz, o De La Cruz simplesmente destruiu com o jogo. Acabou com o jogo, botou o jogo debaixo do braço, fez gol, fez jogada, uma partida, armou jogada de gol, uma partida maravilhosa do De La Cruz. E repito, Flamengo vai voltar à carga, inclusive já tem informação sobre o De La Cruz, vou passar para vocês aí ao longo do vídeo. Mas que vergonha da seleção brasileira, hein? Eu vou te contar que seleção ruim pra caramba essa seleção do Fernando Diniz, hein? Te contar a história, meu querido. Mas vamos lá, vamos avançando aqui, rapaziada. Ó, tem notícia boa, hein? Tem notícia boa pro jogo do Flamengo de amanhã, Flamengo e Cruzeiro, por volta das 9 horas da noite no estádio Mineirão. É que nem o Gerson, nem o De Arrascaeta entraram em campo contra a equipe, né? O Gerson contra o Uruguai, o De Arrascaeta contra o Brasil. Não entraram em campo, foram poupados aí, né? Não é que foram poupados, né? Não entraram, os técnicos não quiseram botar os atletas em campo, ou seja, eles estão 100% fisicamente falando. No máximo vai enfrentar uma viagem aí de 3 horas de Montevidéu para o Rio de Janeiro, mas é uma viagem fácil, logística tranquila, ou então já deve ter enfrentado a viagem. Os atletas já devem estar no Brasil para ter esse confronto aí contra a equipe do Cruzeiro. Portanto, tanto o De Arrascaeta quanto o Gerson, como eles não enfrentaram as devidas, né, o Gerson, o Uruguai, o Brasil, vão estar disponíveis para o Tite aí começar a iniciar no time titular. Aí fica a critério do Tite, né? Fica a critério da comissão técnica escolher ou não iniciar a partida com esses atletas. Vale lembrar que o Tite já conversou com ambos através de videoconferência, e o Pulgar foi videoconferência, mas o Pulgar já tá treinando, né? Já faz 2 dias, já voltou à cidade do Rio de Janeiro, voltou no domingo à cidade do Rio de Janeiro. Aliás, o Chile tomou de 3 da Venezuela, tá vendo? O Pulgar não tava lá, aí... Tô brincando, eu tô brincando, rapaz. Mas vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. No treinamento de ontem, né, com a partida se aproximando da estreia do Tite, o Tite teve um bate-papo individual com alguns jogadores do Flamengo, e entre eles Gabigol e Pedro, galera. Né? Justamente Tite justificando esse carimbo de
gestor de grupo, bom gestor de grupo conversando com os atletas. E aí tá aqui, galera, ó, depois de focar a primeira semana em formação do Diogo Dantas, tá? Depois de focar a primeira semana de trabalho nos aspectos coletivos, o técnico Tite teve uma conversa individual com os jogadores do Flamengo antes de montar a primeira escalação. Além de Pedro e Gabigol, que tornou público, né? O Flamengo postou uma foto do Tite com o Gabigol e postou uma foto do Tite com o Pedro também. O treinador bateu papo com outros atletas, um a um, para entender melhor as características e passar suas expectativas sobre a participação de todos. O resultado desse contato inicial será o time que vai a campo contra o Cruzeiro, quinta-feira, fora de casa, pelo Brasileiro. O técnico indicou que Gabi e Pedro poderiam jogar juntos, mas não confirmou em entrevista coletiva na última segunda-feira. A expectativa também para a utilização por parte do treinador de nomes como Rodrigo Caio, fora dos planos do clube, e outros que não vinham atuando, como o zagueiro Pablo e também o Everton Cebolinha. Inclusive já tem um provável time do Flamengo, o Rodrigo Caio não está nesse time, mas em breve ele deve utilizar esse jogador, dar chances, né, pro Rodrigo, pro Pablo, pro Cebolinha, que foram tão escanteados com o Sampaoli. O Cebolinha nem vou sair em defesa porque tá mal, né? Tá mal desde sempre, desde que chegou o Flamengo, ainda não justificou a que veio pro Flamengo o Everton Cebolinha. Mas vamos lá, pessoal. Ó, ao longo da preparação para enfrentar o Cruzeiro, o Tite treinou um time com ataque formado por Pedro e Bruno Henrique. E aí tá aqui, ó, o time do Flamengo que deve entrar em campo. Deve ser formado por Rossi no gol. Ao que tudo indica, ele vai utilizar o Davi Luiz junto com o Fabrício Bruno. A gente, inclusive, já havia comentado aqui, né, essa chance do Davi Luiz fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. O Davi Luiz é o preferido da comissão técnica do Flamengo, tá? Até por conta da suspensão do Léo Pereira, tomou cartão amarelo, então deve ser eles dois em campo. Lateral direita, Wesley, lateral esquerda, Felipe Luiz. Mais à frente, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, e aí tem uma dúvida entre Everton Ribeiro e De Arrascaeta. De Arrascaeta vai chegar hoje ao CT em Urubu, se reapresenta hoje, ele vai ser avaliado fisicamente falando, né, ao que tudo indica, né, gente? Não sei se de repente o Flamengo pode dar uma folga pro jogador vai se recuperar da viagem, né? Vai se recuperar da viagem, porque sequer jogou. Eu acho até que tinha que se representar hoje. A informação é que ele vai se representar hoje, mas pode ser que o Flamengo, né, bote pro período da tarde, né, para avaliar fisicamente, bote para amanhã de manhã, mas a expectativa é que se represente hoje no CT Nildrubu, mas preciso confirmar essa informação ainda. Mas como não jogaram, tem chance de atuar. Viajar, eles vão viajar, tá? Essa é a informação que eu tenho confirmado. Viajar, eles vão viajar, mas vão ser reavaliados pela comissão médica física para ver se tem condição de jogo. Cuidado especial com o De Arrascaeta, que tá voltando de lesão. A notícia boa foi que eles sequer entraram, tanto o Gerson quanto o Arrascaeta, não entraram no campo, que ajuda eles estarem aí de titulares ou entrarem durante o jogo contra o Cruzeiro. Então, existe uma dúvida entre Ribeiro e De Arrascaeta para iniciar o jogo. Deve ser ali, vamos botar aí, Ribeiro ou Arrascaeta, tá? Junto ali com o Gerson mais à frente. E no ataque, Pedro e Bruno Henrique. Ao que tudo indica, o Gabriel deve ser reserva desse time do Flamengo. E aí é que entra a questão da conversa do Tite, da gestão de grupo, pra gerir, pra não ficar chateado e coisa e tal, né? A gente vai treinando, vai evoluindo, vocês vão competindo pelas posições, né? Porque o Tite entende que dá pra jogar com Pedro e Gabigol, só que em contextos ou partidas propícias para isso. Um jogo contra um adversário muito fraco, ou então um contexto que o Flamengo precisa do resultado, precisa de gols, né? E aí ele vai botar esses atacantes. De repente até ali com o Bruno Henrique, que hoje é titular do time do Flamengo. Mas a princípio, Gabigol deve seguir no banco de reservas, a não ser que ele surpreenda nessa escalação. E aí, o Coluna do Flamengo traz a informação aqui também, que fala o seguinte: Tite foca em tática e conversas com jogadores do Flamengo no penúltimo treino antes da partida contra o Cruzeiro. Sobre essas conversas a gente já comentou aqui. Aí tá aqui, ó, conforme a apuração do Coluna do Flamengo,
Tite e a nova comissão técnica começaram a intensificar a implementação da filosofia de jogo no elenco às vésperas da partida contra a equipe do Cruzeiro, né? Enfim, questões principalmente de bola parada, né? Que a gente sabe que o Tite é especialista nisso. Até hoje a seleção brasileira faz gol de bola parada, fez contra a Venezuela. Muito pela insistência do Tite isso, por trabalhar isso na seleção, ele quer trazer isso naturalmente para o Flamengo. A questão defensiva, que ele é bom também, a ofensiva também, ele tem os seus predicados, mas primeiro o objetivo é arrumar a defesa, como a gente vem comentando aqui com vocês, e a gente já deve, claro, gente, não vai ter uma transformação tática absurda no time do Flamengo contra o Cruzeiro, não, mas já deve ser um time diferente, um time mais resguardado defensivamente, um time sem tomar tantos contra-ataques, né, como tomava na era do São Paulo, um time mais organizado dentro de campo, acredito eu, a gente deve ver. E aí, o Vitor Hugo, galera, vamos repercutir uma fala do Vitor Hugo que eu achei bem interessante, né, ele deu uma entrevista à Flá TV, aí tá aqui, ó, Vitor Hugo se empolga com o Tite e não joga toalha por título. E o Vitor Hugo falou o seguinte: as expectativas são positivas. Ele é um grande treinador de seleção brasileira, ganhou tudo no futebol brasileiro, e de fato ganhou mesmo. Espero que ele possa nos ajudar, tirando o máximo de cada um para que a gente possa, talvez, se os times derem uma desligada, no caso está se referindo ao Botafogo, aos times que estão na frente do Flamengo, chegar e conseguir esse título. Com certeza vamos acreditar até o final e o Tite vai ser muito importante para isso. Então segue aquele discurso de título entre os jogadores, né? Porque o Tite na coletiva já deixou bem claro, ó, o foco é a classificação direta para a Libertadores. O título é um sonho, pode ser alcançado, de repente o Flamengo ganha todas, o pessoal troca, pode. Mas o foco, o objetivo é a classificação da Libertadores. E ele já deixou claro isso na hora que acertou com o Flamengo para os dirigentes do Flamengo. Para que não haja uma cobrança em cima dele de que, não ganhou o título, tá ruim. Não, o foco é a vaga na Libertadores, porque ele não tem culpa das burradas anteriores que foram feitas no Flamengo. Beleza? Galera, a CBF divulgou, já publicou aí qual vai ser o árbitro, já definiu o árbitro para a partida do próximo dia 22 de outubro, Flamengo e Vasco, galera. Quem vai apitar é o árbitro Rafael Claus, galera. Olha só, né? O Rafael Claus, que na minha opinião é um dos menos piores do futebol brasileiro. Eu não falo melhor porque também não é, né, a sumidade, excelente árbitro, mas é um dos menos piores. Para esse jogo contra o Cruzeiro vai ter o Rafael Rodrigo Klenk, para mim é um dos apitando o jogo, que mais para o jogo, é o árbitro do campeonato que mais dá cartão, isso é estatística, isso aí eu não tô tirando da minha cabeça, enfim, já comentei sobre ele, vocês estão cansados de saber, mais a informação tá aí, Rafael Claus apita Flamengo e Vasco no próximo dia 22, jogo no Maracanã, beleza? Pessoal, o jornal Record de Portugal traz a informação que diz o seguinte, olha só, Davi Luiz pode deixar o Flamengo no final da temporada e nos bastidores do clube fala-se da possibilidade do zagueiro se transferir ao futebol da Arábia Saudita, galera, que tá pagando muita grana para os jogadores que vão jogar lá. Tem um gatilho na questão da renovação contratual do Davi Luiz, é verdade, mas é algo que pode ser conversado. No entanto, com a chegada do Tite, o técnico quer contar com o futebol do zagueiro para o próximo ano, de 2024. Chegando essa proposta da Arábia Saudita, de repente a coisa pode mudar de figura, né? O Davi Luiz, sei lá, pode aí, não, vou ganhar muito lá, enfim, vou lá jogar com o Cristiano Ronaldo, com o Benzema, enfim, com outros jogadores. Vamos ver qual vai ser a decisão do jogador, mas se o Flamengo também falar, então eles que pagam a multa aqui, né? Porque o contrato do Davi Luiz, a priori, já está renovado pelo gatilho, que pode existir uma conversa, um bom senso, ó, Davi não dá mais, o Davi fala, realmente, já desgastou, vou lá jogar na Arábia Saudita. Vamos ver como é que vai ficar isso. Galera, eu tinha acabado de soltar o vídeo ontem, e aí surgiu a notícia que o Palmeiras havia
subido, havia apelado, né, a proposta em relação ao Bruno Henrique. Eles tinham oferecido 3 anos e subiram para 4 anos de contrato, ganhando basicamente o que ele já ganharia aqui no Flamengo, renovando o contrato. E essa questão de tempo contratual é justamente o entrave do Bruno Henrique no Flamengo. O Flamengo já se... Gente, muita gente fala, porque o Toches, o vice de finanças lá do Flamengo, não quer liberar o dinheiro pro Bruno Henrique, Pedro, e coisa e tal. Gente, não é o Toches. A questão não é o salário já está firmado. A questão é o tempo de contrato. Aí você vai vir falar, Pedrão, mas aí tem a ver com o financeiro também, porque se dá mais um ano é mais grana pro cara. Sim, verdade, mais grana pro cara, mas não é o departamento financeiro do Flamengo. O Flamengo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, definiu que o Flamengo, como instituição, iria atuar como clubes europeus, com os jogadores acima de 30 anos, independente do que esse jogador já fez pelo clube. Qual era essa decisão? Renovar 1 ano. Foi bem? Renova 1 ano. Foi bem? Renova 1 ano. Foi bem? Assim o Thiago Silva faz no Chelsea. Assim vários clubes europeus fazem na Europa. O Landim queria usar isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, o presidente do Flamengo não quer perder o Bruno Henrique de jeito nenhum. O próprio Vene Casagrande trouxe a informação que o Landim não quer ficar marcado como o presidente que perdeu o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. O martelo está batido. O Landim já deu o veredito. Vocês, pro Braz e pro Spindle, vão renovar com o Bruno Henrique. O Flamengo, nesse momento, oferece 2, o Bruno Henrique quer 3. O impasse é esse. Mas, repito, informação de bastidor. Não acredito que vai ser por isso alguém vai ceder. Ou vai ser o BH, ou vai ser o Flamengo. E ao ver essa situação de tempo de contrato ser imbróglio no Flamengo, o que o Palmeiras faz? Ele quer 3 lá e não estão dando 3 para ele? Vou chegar com 4. Mesmo já tendo um não do Bruno Henrique, né? Porque a gente comentou aqui. Só que mesmo que o Palmeiras não consiga a contratação do Bruno Henrique, ele já dificultou. Ele já vai fazer o Flamengo fazer mais esforço para renovar com o Bruno Henrique. E isso também é estratégia. O Flamengo já fez isso, sabia? Lembra que o Dudu tava para renovar no Palmeiras? Aí vazaram, o Flamengo tem interesse no Dudu. O que o Palmeiras teve que fazer? Teve que subir a proposta lá. Entendeu? Então os times fazem isso para prejudicar. Entendeu? Claro que o Palmeiras quer a contratação do Bruno Henrique, gente. Eu não tô dizendo nada diferente disso, mas tem essa situação aí também, né? E aí, pessoal, vamos passando aí pro próximo assunto. Como forma de contragolpe, né? Vazou aí a informação ontem que o Palmeiras queria a contratação do De La Cruz. O Flamengo, nesse momento, a gente já vem comentando isso aqui no canal, o Flamengo não desistiu da contratação do De La Cruz e já vai intensificando os contatos para ter esse jogador. O Papa já comentou sobre isso, o Júlio, o Vene também já publicou que o Flamengo não desistiu da contratação do jogador. A essas que é o Bruno Henrique. Então a gente vai pegar o De La Cruz e o Bruno Henrique. É meu recado da diretoria do Flamengo. E, cara, tem que contratar o De La Cruz, cara. Pedrão, aí tá aqui, ó. O jogador recentemente teve uma proposta de 16 milhões de dólares do Al Duhail, do Catar. O River inicialmente até aceitou, mas o jogador não quis ir jogar no futebol do Catar. Ou seja, o valor do De La Cruz é mais ou menos 16 milhões de dólares. Tem a questão do Liverpool do Uruguai, que tem que conversar e coisa e tal, mas vale, cara. Ele joga muita bola. Então o Flamengo vai intensificando esses contatos já para encaminhar alguma coisa para em janeiro, início de janeiro, quando abrir a janela, o jogador já se apresente aqui no Flamengo. Mas calma. Tem nada fechado ainda. O Flamengo está preparando proposta, está conversando ali para formalizar, botar uma nova proposta. O Flamengo já fez proposta, o River recusou na última janela. O Flamengo vai fazer uma nova proposta para ver se o River Plate aceita. Beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.